Olá, vamos desvendar hoje um quebra-cabeça militar que está mudando o jogo da estratégia global. Aconteceu algo que simplesmente não bate com as declarações oficiais e levanta uma questão, assim, muito séria. E a pergunta que não quer calar é essa: como é que pode um míssil que no papel, no manual, tem um alcance de 2.000 quilômetros, de repente mostra que consegue atingir um alvo a 4.000 quilômetros de distância? É o dobro. Vamos mergulhar fundo para entender isso. A contradição é gritante, né? Por anos, a política oficial do Irã era bem clara: limitar o alcance dos seus mísseis a 2.000 quilômetros. Só que uma ação recente simplesmente demonstrou uma capacidade que dobra essa distância. Entender de onde veio essa diferença é o ponto central da nossa análise de hoje. E tudo isso começa com um evento bem específico. Um lançamento que, olha só que interessante, mesmo não tendo atingido o alvo, mandou uma mensagem poderosíssima e inconfundível para o mundo inteiro. Ok, vamos aos fatos. No dia 20 de março de 2026, o Irã lança 2 mísseis balísticos na direção da base de Diego Garcia. Nenhum deles acertou. Um falhou no meio do caminho, caiu no mar, e o outro ou foi interceptado ou simplesmente errou o alvo. À primeira vista parece um fiasco total, certo? Mas a história é bem mais complexa. Pois é, o ponto crucial aqui não é se o míssil acertou ou errou. Isso é secundário. O que realmente importa é a demonstração de capacidade. O Irã provou, na prática, que tem tecnologia para ameaçar lugares que antes eram considerados totalmente seguros a impressionantes 4.000 quilômetros de distância. Agora, vamos conhecer a estrela dessa história. A peça de tecnologia que está no centro de todo esse mistério. O míssil balístico Khorramshahr-4. Dando uma olhada nas especificações oficiais, a gente vê que é um míssil de médio alcance, lançado de uma plataforma móvel, o que já o torna super difícil de rastrear antes do lançamento. Reparem no alcance declarado, 2.000 quilômetros, e uma ogiva bem potente. Mas como a gente já viu, esses números oficiais não contam a história toda, nem de longe. E o que é realmente impressionante nesse míssil é o seu voo. Ele chega a Mach 16, isso é mais de 19.000 quilômetros por hora, fora da atmosfera. E na fase final, quando ele está voltando para atingir o alvo, a ogiva consegue manobrar a Mach 8, o que torna a interceptação um pesadelo para qualquer sistema de defesa moderno. A escolha do alvo, claro, também não foi nem um pouco aleatória. O alvo desse ataque de longa distância foi uma das bases militares mais estratégicas do planeta. Para quem não conhece, Diego Garcia não é uma ilha qualquer. É uma verdadeira potência logística e militar plantada bem no meio do Oceano Índico. A localização dela é simplesmente perfeita para projetar poder no Oriente Médio, na África e na Ásia. A ilha é, literalmente, uma fortaleza. Tem pista para operar os maiores bombardeiros do mundo, como o B-2, e um porto que recebe porta-aviões e submarinos nucleares. É o ponto de partida para operações em múltiplas regiões. Então, qualquer ameaça a essa base é um assunto muito, muito sério. Certo. Então chegou a hora da gente juntar as peças e resolver o mistério dos 4.000 quilômetros. E a resposta, curiosamente, não está numa tecnologia super nova, mas sim na história, na linhagem desse míssil. Essa história começa, acredite se quiser, lá na Guerra Fria, com um míssil soviético que era lançado de submarino. Essa tecnologia foi parar nas mãos da Coreia do Norte, que adaptou o projeto para um míssil lançado de terra, o Hwasong-10. Anos depois, o Irã comprou esses mísseis norte-coreanos e passou anos trabalhando neles, melhorando o projeto, deixando-lo mais leve, mais eficiente, e o resultado foi o Khorramshahr-4. E aqui tá o pulo do gato. O míssil que serviu de base, o pai do Khorramshahr, o Hwasong-10 norte-coreano, já tinha um alcance estimado de até 4.000 quilômetros. Ou seja, o Irã não inventou uma capacidade do zero. Ele basicamente otimizou e aperfeiçoou uma tecnologia que já existia no seu arsenal, herdada de seus parceiros. Com esse mistério resolvido, o mundo agora tem que encarar uma realidade estratégica totalmente nova. O mapa das ameaças precisa ser completamente redesenhado. E essa nova realidade é bem alarmante. Com o alcance comprovado de 4.000 quilômetros, a ameaça vai muito além do Oriente Médio. Capitais importantes da Europa, como Roma, Viena e até Berlim, na Alemanha, estão agora dentro do raio de ação. Isso muda fundamentalmente o cálculo de segurança para toda a OTAN. Esse evento todo é um exemplo clássico do que os especialistas chamam de guerra assimétrica. É uma estratégia na qual o Irã é mestre. O objetivo não é necessariamente ganhar uma batalha direta, mas sim impor custos absurdos e insustentáveis ao adversário.
E é nesse número que a gente entende a lógica dessa estratégia. Para conseguir parar um único míssil iraniano, a defesa precisou disparar um interceptador SM-3, que custa, pasmem, cerca de 30 milhões de dólares. É uma troca financeira brutal e insustentável no longo prazo. E essa citação resume a estratégia perfeitamente. Cada míssil que o Irã lança, mesmo que erre o alvo, force o oponente a gastar um interceptador caríssimo. Isso vai esgotando os recursos financeiros e, principalmente, os estoques dessas munições tão valiosas. E essa é a conclusão fundamental de tudo isso. Na guerra assimétrica, um ataque que falha em atingir o alvo pode ainda assim ser uma vitória estratégica gigantesca. O objetivo é o desgaste, e nisso cada lançamento é um sucesso. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Em um mundo onde mísseis podem cruzar continentes em questão de minutos, a própria ideia de uma linha de frente segura está se tornando obsoleta. A distância, pelo visto, já não é mais uma defesa. Obrigado por acompanhar esta análise.